Psyllium. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele. Talvez você saiba o que é, talvez não. Talvez você já ouviu falar algumas coisas que ele faz no nosso corpo. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre as funções do psyllium no nosso corpo, o que ele tem na sua composição e por que usá-lo e de quais formas. Eu sou a Nath Nutricionista e estou aqui sempre trazendo conteúdos para você de nutrição esportiva, comportamento alimentar, nutrição infantil e emagrecimento. E se você gostou do tema, já segue e curte o vídeo. Vamos lá? Olá, queridos e queridas! Hoje nós estamos aqui para falar sobre uma fibra, um suplemento, um alimento chamado Psyllium, que eu acredito que muita gente aqui já ouviu falar. O que é o Psyllium? O Psyllium, ele é um fitoterápico. O que é um fitoterápico? É uma planta que tem alguma propriedade ou função medicinal ou função específica no nosso corpo. O Psyllium, ele vem de uma casca de árvore indiana e ele tem como principal propriedade ser fonte de fibras solúveis e mucilagem. E por que é que todo mundo diz que o Psyllium ajuda a gente a emagrecer, ajuda o nosso intestino, ajuda todo um monte de coisa, por que é importante colocar na dieta e etc e tal? Por que é que as pessoas falam tanto isso? Por causa dessas propriedades principalmente, e eu vou falar aqui para vocês o que é que essas propriedades trazem de benefícios em todas as funções no nosso organismo. Então, fica até o final do vídeo para saber exatamente o que acontece no nosso corpo quando a gente consome Psyllium. Vamos primeiro falar sobre o tipo de fibra presente no Psyllium. Existem dois tipos de fibras principais, a fibra insolúvel e a fibra solúvel. A fibra insolúvel, ela só tem a função de aumentar o nosso bolo fecal, o nosso bolo alimentar, para melhorar o nosso trânsito intestinal. Agora, a fibra solúvel, que é a que está presente no Psyllium, ela tem uma função muito mais importante, que é de servir de alimento para as bactérias boas do nosso intestino. Então, ela favorece a nossa microbiota intestinal, o nosso equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins do nosso intestino. E isso traz vários benefícios. Além de evitar com que toxinas entrem no nosso corpo por conta do aumento da permeabilidade intestinal, o espaçamento entre as nossas células intestinais favorece também várias outras funções, como melhora da absorção de nutrientes e etc. E a fibra solúvel tem essa função importante, além de também aumentar o bolo fecal e favorecer o nosso fluxo intestinal. Então, dificilmente comendo Psyllium, você terá o intestino preso. Acho que também é importante falar a importância da fibra na diarreia. Apesar de a gente pensar que a diarreia é um intestino solto, a fibra ela não tem só função de soltar o intestino, ela tem uma função de regular esse intestino. Por isso ela é importante e pode ser usada tanto em situações de diarreia quanto em situações de prisão de ventre. Outra função importantíssima do Psyllium é a função de mucilagem. O que é isso? Eu descobri o que era isso quando eu fiz uma matéria no curso de farmácia lá na minha graduação. Mucilagem é uma característica de algumas plantas que elas absorvem a água e aumentam de tamanho. Então, da mesma forma que quando a gente cozinha o arroz, ele absorve a água e aumenta de tamanho, o Psyllium, ele faz isso, só que sem a necessidade de uma alteração térmica. Por isso, ela é bem interessante quando a gente pensa em controle da fome e controle de peso. Você já tinha ouvido falar que o Psyllium te ajuda no emagrecimento também? Se já, comenta aqui aonde que você ouviu isso. E se está gostando do vídeo, curte aqui e já se inscreve no canal. Pelo fato dele aumentar de tamanho com o acréscimo de água, ele vai aumentar o nosso bolo alimentar no próprio estômago. Então você vai comer uma quantidade pequena e ele vai aumentar ali dentro, dando uma sensação de barriga cheia. Então você vai sentir um aumento de saciedade. E quando trabalhamos o controle da fome, trabalhamos também o controle de peso. Por isso ele pode ser um excelente aliado no emagrecimento.
Você pode utilizar ele pensando nisso de várias formas, acrescentando ele em preparações, etc., nos momentos específicos de fome, pois ele vai aumentar de tamanho dentro de você e você vai ter uma sensação maior de saciedade, o que vai te ajudar a não comer tantos alimentos de alta densidade calórica, que é o que a gente procura fugir quando a gente tenta um emagrecimento de peso. Outra situação na qual o Psyllium pode ser muito bem-vindo é no diabetes e doenças cardiovasculares. Por ser rico em fibras, ele diminui a velocidade de absorção de outros carboidratos, evitando assim uma alteração glicêmica importante quando você come carboidrato durante as refeições. Por isso, ele é muito interessante quando pensamos em controle glicêmico. Isso não só na diabetes e doenças cardiovasculares, mas também em qualquer outra condição de saúde que envolve resistência à insulina, como por exemplo a SOF, síndrome do ovário policístico, acne e qualquer outra condição inflamatória que exige um controle glicêmico. Comendo uma fibra de boa qualidade, você vai diminuir a velocidade de absorção dos outros nutrientes, impedindo que você tenha um pico de glicemia. Por isso, o Psyllium é muito bem-vindo nessas situações também. Agora, como usar o Psyllium? Qual dose que eu devo usar? Como que eu posso usar ele? Muito simples. Você pode utilizá-lo de duas formas. Você pode utilizar como suplemento ou como alimento. O que é um suplemento? Suplemento é quando você utiliza um composto como uma adição a alguma coisa. Então, quando você toma na forma de cápsula ou quando você come na forma de sachê, você está utilizando ele como suplemento. Na minha opinião, você pode muito bem utilizá-lo como alimento tranquilamente e não tem exatamente uma dose específica quando você usa ele como alimento, porque você pode utilizá-lo nas preparações como uma alternativa para aumentar a quantidade de fibra daquela preparação. Então você pode fazer panquecas, por exemplo, e substituir parte da farinha por Psyllium. Assim você vai aumentar a quantidade de fibras positivas para o nosso corpo e diminuir o teor de carboidrato dessa preparação. E também o teor calórico, consequentemente. Você pode utilizar o Psyllium também adicionando em iogurtes ou smoothies ou em preparações doces. A propriedade que ele tem de absorver a água também é muito positiva quando você vai fazer preparações sem glúten, para promover aquela elasticidade que o glúten costuma promover. Por essas e outras, super recomendo que você adicione Psyllium na sua dieta, no dia a dia, como um alimento funcional que você pode introduzi-lo, que vai favorecer a sua saúde de forma geral. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o Psyllium, comenta aqui perguntando, que eu sempre respondo. E só para fazer aquela recapitulação básica, nós falamos aqui hoje o que é um Psyllium e da onde ele vem. Nós falamos os principais componentes presentes nele, qual que é a principal função dele dentro da nossa saúde intestinal, como ele funciona no controle da fome e controle de peso, a importância dele nas doenças cardiovasculares e no controle glicêmico e como você pode utilizá-lo no seu dia a dia. Te agradeço por ter ficado até aqui. Curta o vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo no futuro. Para conhecer mais os meus outros serviços e a minha mentoria, aqui na descrição tem um link que direciona para você entrar em contato comigo. Me siga também nas outras redes sociais que eu sempre coloco alguma coisinha por lá. Fico por aqui, sempre trazendo para você uma nutrição com ciência e com consciência. Beijo da Nutri!